Graça e a paz, dia 8 de janeiro de 2024, mais um dia aí buscando a disciplina para a honra e glória do Senhor, buscando conhecer mais a palavra dele. Então vamos juntos, abra sua Bíblia, a cura de um leproso, versão NVI. Então vamos juntos, meu foco agora é fazer vídeos mais cedo, né? Para fazer com mais calma, com decência. E não precisa ser um vídeo só de leitura, mas poder explicar um pouco mais o que veio o entendimento. A cura de um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Aqui o entendimento é o seguinte, né? Ele foi curado, mas Jesus disse para ele não falar para ninguém. Só que era uma forma que Jesus fazia, era uma estratégia que ele fazia para as coisas serem ainda mais comentadas, né? É tipo, guarda segredo. Só que na verdade parece que o segredo se multiplica. Então, o poder era manifestado e logo, muito rapidamente, ele era contado, né? A palavra dele, a cura, o milagre, ele ia se expandindo, né? De boca a boca. E assim, o nome de Jesus passar a ser mais conhecido. E aí ele diz: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar seus sacerdotes e apresente a oferta que Moisés ordenou. Isso fala sobre a gratidão, né? Tipo, vá se apresentar, entre na normalidade, né? Você não é mais um leproso, você não é mais um doente, e vá prestar ações de graças, né? Como Moisés ordenou. É meio que eu entendi dessa forma. Versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um vá, e ele vai. Digo a outro vem, e ele vem. Digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Glória a Deus. Isso prova que a gente não pode colocar Jesus numa caixinha, né? A cura foi feita à distância. Foi uma ordem que ele deu ao centurião e o servo dele foi curado, porque ele teve fé. Ele falou: Jesus, você não precisa ir lá, é só você dizer, vai que ele será curado. E assim foi feito. Então, o que Jesus pode fazer na nossa vida depende da nossa fé. Se eu tenho pouca fé, ele vai fazer pouco. Se eu tenho grande fé, se eu tenho muita fé, ele vai fazer muito. Então, são coisas aí que estão proporcionais. Então, é bom que a gente exerça esse trabalho de fé, né? Que a gente treine e pratique isso. O poder de Jesus sobre os demônios. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque não precisa falar, né? Mas aqui eu vejo que foi a 7ª profecia que se cumpre. Olha só, chegamos no número. E, né, como prometido, o que é que aconteceria com a 7ª profecia que se cumpre? Bem, foi feito um estudo,
numa faculdade dos Estados Unidos calculando, na verdade, a probabilidade de profecias se cumprirem. Isso eu tirei de um livro chamado Por que Crer na Bíblia. E o livro diz assim: a probabilidade de algo acontecer é de 1 em m. E se a probabilidade de acontecer é 1 em m, a probabilidade de duas acontecerem é m vezes n. Essa equação é usada para determinar taxas de juros dos Estados Unidos da América. Este princípio aplicado a, por exemplo, profecia bíblica da queda de Tiro, que está em Ezequiel, prevê 7 eventos. Repare, 7. A chance de que 7 eventos, os 7 se cumprirem depois desse cálculo, a chance é de 1 em 400 milhões. Na profecia da queda da Babilônia, por exemplo, que foram mais profecias, é 1 em 100 bilhões. Aí detalhe, né? Só no livro de Mateus, quando eu li, né, eu contei mais de 8 profecias. Então, para a gente ter uma noção, né, a chance de eu ganhar na Mega Sena da virada é 1 em 50 milhões. Então, é isso. A probabilidade é mínima, pois é algo impossível. Só algo perfeito para cumprir pelo menos 7 profecias ou mais, né? Quanto mais profecias, mais difícil. E aqui Jesus já cumpriu 7 profecias. Então já a chance já era 1 em 400 milhões. Mas com Jesus nós ganhamos na Mega Sena, né? Só ele para cumprir tudo. E existem muitas outras profecias. Então o impossível se tornou possível. O que não tinha chance, nasceu a chance. Quão difícil é seguir Jesus? Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Siga-me e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Aqui Jesus foi muito sucinto, falando para focarmos sempre para ele, sempre nele, olharmos sempre para ele e não olharmos para trás. Jesus acalma a tempestade agora. Uma das minhas passagens favoritas da Bíblia está no versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É muito interessante, né? Pois eles estavam com Jesus no barco e assim mesmo temeram porque estava tendo uma tempestade muito forte e achavam que tudo ia desmoronar. Mas foram até Jesus, se eu não julgo, porque eles não tiveram fé, porque Jesus estava no barco. Senhor, faz o milagre. Foi o que pediram. Quantas vezes na nossa vida Deus quer que a gente tenha fé e a gente pede socorro, mas Ele só diz: tenha fé. Ele mesmo pode acalmar a tempestade, mas Ele quer que a gente tenha fé, quer que a gente creia. Não tem nada de errado pedir socorro a Jesus, mas peça socorro a Jesus crendo. Não pense que Ele te abandonou, não pense que Ele está dormindo sem ligar para você e para a sua vida. Quando a gente ora, quando a gente pede, não existe uma lista de espera que Deus pode ser que ouça ou não. Não, pode ter certeza que Ele ouve, que Ele recebe e que Ele está olhando para ti, pois Ele cuida do filho. Se Ele não deixa faltar nada a uma ave que come um dia e no outro não tem nada, quanto mais a nós que somos filhos. A cura de 2 endemoniados, versículo 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?
A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Então ele lhes disse: vão. Eles foram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceram aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Então, o demônio tem medo de Jesus e do nome dele. Que queres conosco, Filho de Deus? Foi ótimo que o próprio demônio anunciou quem era Jesus, que é o Filho de Deus. Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo, então vai chegar o tempo que eles serão atormentados. Vai chegar o tempo que eles serão vencidos. Eles sabem disso. Sabem. Por isso que eles querem tirar a salvação de nós. Porque eles já perderam o que eles tinham de ter. A salvação que eles poderiam ter, eles já perderam. E Jesus ainda assim teve essa, como é que eu posso dizer? Essa misericórdia de dizer vão. Ele podia só ter expulsado e deixar ele sem casa, sem lugar, né, sem corpo para estar. Mas ainda disse vão, permitiu que eles fossem aos porcos. E aí os porcos, né, se jogaram no precipício, enfim. Mostra a autoridade de Jesus e que Jesus não tem medo de nada, Jesus não teme nada e ele pode tudo. Então, que nós possamos refletir sobre uns entendimentos de hoje, da cura do leproso, da nossa fé e da autoridade de Jesus sobre demônios. Então, vamos refletir isso e até amanhã. Deus abençoe.